Dimensional Sovereign capítulo 104 e 105. Hall dos Guardiões. Você já deve ter ouvido isso. Mas há apenas uma chance de entrar neste local. Eu espero que você receba alguma coisa boa. Ben-Ain disse enquanto guiava Lucan para a entrada. Ele não poderia ir além da porta. Lucan era o único que deveria entrar no local. Porém, Lucan não precisou se preocupar sobre como abrir a porta. Quando ele se aproximou, as portas maciças abriram por conta própria. Ele não conseguia enxergar o que havia lá dentro. Felizmente, o interior do templo se acendeu logo após ele entrar. Havia 9 portas ao redor dele. Não havia nada além dessas portas. Cada porta tinha um par de asas esculpida acima delas, representando as asas da luz, escuridão, fartura, encantamento, fogo, água, vento, terra e caos. Quando Lucan caminhou alguns passos, a porta com as asas do caos se abriu sozinha. As 8 portas restantes ficaram firmemente fechadas. Só posso passar por aquela porta. Lucan acalmou seu coração e entrou. A porta se fechou sozinha e Lucan começou a examinar os arredores da sala. Era uma sala imensa. Na verdade, aquilo não poderia ser chamado de sala. Surpreendentemente, o final dela não era sequer visível. Isso não era tudo. Ele olhou para trás. E a porta havia desaparecido. Claro. A parede atrás dele desapareceu também. Nossa! Lucan estava preso em um espaço enorme e desconhecido. Como ele iria sair dali mais tarde? No entanto, ele parou de especular depois de olhar ao redor por um tempo. Se eu conseguir alguma coisa, a porta voltará a aparecer. Isso não era nada em comparação com as várias coisas bizarras que emergiram de vamo. Ele esperou por um tempo e, como esperado, algo brilhou no céu. Enquanto elas desciam, elas começaram a girar como satélites em torno de Lucan. Centenas de espadas, escudos, cajados, arcos, mantos, livros e mais se moviam em torno de Lucan. São tesouros. Eram relíquias deixadas pelos comandantes anteriores de Vamo. Era claro que os tesouros eram no mínimo de grau lendário. Lucan ficou empolgado quando pensou em que tipo de arma viria até ele. No entanto, estranhamente, nenhum dos tesouros se moveu em sua direção. Lucan queria uma espada longa que estava emitindo um brilho intenso. No entanto, era inútil. Ela se afastou quando Lucan se aproximou dela. Eu não acho que essa espada tenha uma ligação comigo. Ele havia desejado ela porque parecia razoavelmente poderosa. Mas não seria necessária se ele não tivesse uma ligação com ela. Devo escolher outra coisa. Um escudo de cristal estava emanando uma luz misteriosa. Todos os itens se afastavam quando ele se aproximava. Droga! No final, Lucan decidiu não escolher mais. Se houvesse alguma conexão, o item viria até ele por conta própria. Entretanto, todos os tesouros voaram para o alto, desaparecendo da vista dele. Nenhum veio até Lucan. Ao mesmo tempo, uma pessoa apareceu na frente de Lucan. Era um homem de uns 40 anos com os olhos fundos e cabelos pretos. Ele estava segurando uma espada longa. Ele correu em direção a Lucan e gritou brevemente: "Me mate se você quiser se tornar mais forte." Um brilho saiu da sua espada quando ele terminou de falar. Lucan bloqueou o ataque por puro reflexo. Ugh!
Inacreditável! Lucan ficou atônito. Um homem não identificado começou a atacar ele de repente. Como os tesouros haviam desaparecido e uma batalha começou. Este devia ser o treinamento que Raikar mencionou. Portanto, era uma situação em que ele deveria ficar alegre. Porque recebeu uma rara oportunidade. No entanto, o ataque que voou em direção a ele não era outro senão a fenda celestial. Somente Luca e seu clone eram capazes de usar as habilidades do estilo espadachim. Sangue dos céus. Como é que ele surgiu da espada de um homem não identificado? Não hesite. Se você tivesse encontrado um oponente forte, sua cabeça já teria voado para longe. Com estas palavras marcantes, outro brilho foi em direção a Luca. Lucan bloqueou com sua espada novamente. Então, ele correu para a frente e apunhalou o peito do homem. Foi perto do coração. O corpo do homem virou fumaça e desapareceu. Uma mensagem surgiu ao mesmo tempo. Você ganhou 1000 pontos de poder do caos. Surpreendentemente, ele recebeu o poder do caos. Em vez de experiência e nodes. Era poder do caos. Ainda por cima era uma quantia enorme de 1000 pontos. Incrível! No entanto, não houve tempo para saborear aquela agradável surpresa. Já que duas outras pessoas apareceram e correram em direção a Luca. O poder do sangue dos céus é invencível. Eu vou deixar você saborear o poder desse estilo espadachim. Ambos gritaram e atacaram com fendas celestiais em direção a Luca. A espada de Luca se moveu bruscamente e bloqueou os dois ataques. Ao mesmo tempo, ele se virou e retaliou com sua espada. Ele cortou a garganta de um dos inimigos e esfaqueou o outro no coração. Eles também se esvaíram em nuvens de fumaça. Você ganhou 1000 pontos de poder do caos. Você ganhou 1000 pontos de poder do caos. Isso é um tipo de treinamento. Um sorriso se formou no rosto do Luca. Mesmo que não houvesse mais nada, ele já estaria satisfeito com o poder do caos que ele recebeu no treinamento. Isso porque o poder do caos em suas asas estava se preenchendo rapidamente. Enquanto isso, mais pessoas apareceram. Dessa vez, eram 3. Um deles disse: sobreviva. Quanto mais tempo você sobreviver, mais você ganhará. Eles investiram para frente enquanto falavam. Desta vez, não usaram uma habilidade, mas sim os movimentos do estilo espadachim. Sangue dos céus. Quando o nível de Luca aumentava, era acompanhado por um aumento no estilo espadachim. Sangue dos céus. Ele consistia em mais de 100 movimentos. Se ele tivesse que aprender tudo desde o básico, ele não sabia quanto tempo levaria. Felizmente, um novo movimento aparecia em sua mente cada vez que o seu nível aumentava. Não só aparecia em sua mente, mas estava enraizado em seu corpo como se ele tivesse praticado por um longo tempo. Se o poder daquela habilidade fosse aplicado corretamente, isso causaria fortes danos. Mesmo que ele não usasse um golpe especial, a espada de Lucan cortou os 3 corpos em sucessão, transformando eles em fumaça. Ele ganhou 3000 pontos de poder do caos. E outros 4 homens apareceram em sua frente. Porém, havia uma lacuna considerável entre as habilidades deles e de Lucan. De modo que os números ainda não eram significativos para o soberano. Desde então, ele não sabia quantos ele já tinha matado. Até que uma mensagem de repente apareceu. O poder do caos em suas asas se encheu. Gostaria de aprimorá-las para o próximo estágio. Sim ou não? Luca leu a mensagem enquanto lutava.
Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 5. 32.000 de 32.000. Ele deveria tentar o aprimoramento. Se falhasse, ele acabaria perdendo 32.000 pontos de poder do caos. No entanto, ele tinha parado de receber poder do caos a cada vez que matava um inimigo, porque a capacidade das asas estava inteiramente preenchida. Portanto, era melhor tentar aprimorar as asas, mesmo que ele falhasse. Sim. Aprimore. Após o estágio 4. O estágio 5 seria ainda mais difícil. Todo mundo havia dito que era natural falhar algumas dezenas de vezes. Exia falhou 36 vezes e, apesar de Lucan ter lhe dado um coração, ela ainda estava hesitante. Não pense no fracasso. Claro. Lucan já estava esperando que falhasse. Então, as asas do Lucan de repente brilharam ofuscantemente. Ao mesmo tempo, os homens que estavam correndo na direção do Lucan desapareceram. As asas do caos foram aprimoradas para o estágio 5. Seu dano aumentou consideravelmente. Seus pontos de vida aumentaram em 3.000. Sua mana aumentou em 3.000 pontos. Nossa! Lucan pensou ter visto aquilo de forma errada. No entanto, não havia dúvida. As asas do caos haviam sido aprimoradas para o estágio 5. Ele realmente tinha conseguido de primeira. Ele falhou 2 vezes no estágio 4. Então ele estava preparado para mais falhas no próximo estágio. HUA! Incrível! De qualquer forma, o mais importante era que ele havia conseguido. Seu dano aumentou significativamente e seus pontos de vida e mana aumentaram em 3.000 pontos cada. Isso não era tudo. Você despertou a vontade do ataque. Quando seus pontos de vida estiverem abaixo de 50%, todos os ataques irão conter poder do caos e isso vai aumentar significativamente o seu dano. É possível usar a vontade do ataque quando a vontade da luta estiver ativa. Era uma habilidade que aumentaria automaticamente seu poder de ataque quando seus pontos de vida estivessem abaixo de 50%. Em particular, se ele usasse a vontade da luta, a defesa do inimigo seria 0. Isso é ótimo. Se ele ficasse mais forte quando sua vida diminuísse, ele poderia causar um dano enorme ao inimigo. Asas do Caos, estágio 5. Classificação mítica. Asas com uma vontade caótica. É possível voar livremente. Mais 8.000 pontos de vida. Mais 8.000 mana. Conforme o estágio aumentar, o poder de ataque aumentará significativamente. Resistência a todos os elementos aumentará significativamente. Vontade da sobrevivência será ativada automaticamente quando seus pontos de vida estiverem abaixo de 30%. Você pode convocar um clone. Você pode usar a vontade da luta. Vontade do ataque será ativada automaticamente quando os pontos de vida estiverem abaixo de 50%. A partir do estágio 2. Uma habilidade única será adquirida em cada etapa. A partir do estágio 4. A probabilidade de falha no aprimoramento irá aumentar. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 6. 0 de 256.000. O poder do caos necessário para o próximo estágio era de 256.000 pontos. O estágio 6 era atualmente uma muralha intransponível. Se ele fosse trocar pedras lunares por essências, ele iria precisar de mais de 17.000 pedras lunares. Como ele se sentiria se coletasse todo esse poder do caos apenas para falhar no aprimoramento? Eu realmente ia querer morrer. De repente, ele se perguntou qual era o nível das asas de Rankar.
Será que a pessoa mais forte da Valmont da Terra conseguiu alcançar o estágio 6? Ele iria perguntar novamente se houvesse uma chance mais tarde. De qualquer forma, ele estava feliz por suas asas terem sido aprimoradas com sucesso. Meus pontos de vida estão realmente incríveis. Depois de chegar ao estágio 5, seus pontos de vida e mana haviam crescido. Pontos de vida: 9.470 de 9.470. Mana: 9.020 de 9.020. Como resultado, ambos estavam acima de 9.000 pontos. Ele não subiu de nível, mas ambos foram recuperados ao limite máximo. Era um dos benefícios ao aprimorar as asas. Particularmente, seus pontos de vida estavam quase em 10.000. Então ele sentiu uma vitalidade sem limites. Um poderoso vigor. Parecia até que ele não iria precisar dormir por alguns meses. Entretanto, agora não era hora para comemorar. Naquele meio tempo, uma pessoa apareceu novamente. Ele tinha a mesma roupa e aparência de antes, mas a aura de poder que vinha dele era completamente diferente. Sobreviva. Quanto mais tempo você sobreviver, mais você ganhará. Mais uma vez, ele disse para Lucan sobreviver. Não importava como. Ao mesmo tempo, veio um ataque. 3 ataques vieram voando de direções diferentes. O que é isto? Os ataques eram claramente a fenda celestial. Mas havia 3 deles e estavam voando em trajetórias diferentes. Como algo assim é possível? No entanto, ele não tinha tempo para questionar, pois ele tinha que bloquear os ataques. Lucan moveu sua espada e bloqueou todos os ataques. Então o homem se aproximou e usou a fenda celestial estoica. Ele mandou 2 fendas celestiais estoicas ao mesmo tempo. Uma na altura do pescoço e outra na altura das pernas. As 2 ondas paralelas vinham ao mesmo tempo em direção a Lucan. Se ele fosse atingido, suas pernas e pescoço seriam literalmente cortados fora. Lucan manejou sua espada rapidamente e destruiu as ondas em frente a ele. Eu estou surpreso. Como é que ele consegue usar um ataque desses? As habilidades do estilo espadachim Sangue dos Céus não tinham tempo de recarga. No entanto, já que o movimento em si era grande, levava mais de 1 segundo para poder usar elas novamente. Particularmente, a fenda celestial estoica deveria levar 2 segundos. Contudo, esse cara havia acabado de usar 2 ao mesmo tempo. A direção também tinha sido ajustada. Se Lucan pudesse fazer isso, ele ficaria mais forte do que antes. De qualquer forma, ele refletia sobre essas perguntas enquanto sua espada se movia através de uma abertura na postura adversária. Ele cortou o pescoço do inimigo, que desapareceu em uma nuvem de fumaça. Você ganhou 2.000 pontos de poder do caos. O poder do caos que ele vinha ganhando dobrou. Enquanto isso, mais 2 homens apareceram, olhando para a aura que emanava deles. Eles tinham o mesmo poder de combate que o homem anterior. Um deles olhou para Lucan e disse: não veja apenas com os seus olhos, mas com seu coração. Isso levará ao esclarecimento do estilo espadachim. Sangue dos céus e a transcendência. Transcendência. Antes que o Lucan pudesse expressar a sua surpresa, o homem falou novamente com uma voz categórica. Além disso, o poder do caos ganho aqui vai aprimorar as suas asas sem chance de falha. Esta é uma oportunidade que não virá 2 vezes. Quanto mais você aguentar sem morrer,
mais você ganhará. Assim que a conversa terminou, um brilho voou da espada do homem. Foi o mesmo para o homem ao lado dele. Como tantas fendas celestiais estavam voando em sua direção. Lucan se sentiu desconfortável. Mas logo se concentrou e bloqueou os ataques. Então ele correu para a frente e cortou os homens. Os homens não gritaram quando desapareceram em fumaça. Vocês ganhou 2000 pontos de poder do caos. Vocês ganhou 2000 pontos de poder do caos. Em um instante. Ele ganhou 6000 pontos de poder do caos. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 6. 6.000 de 256.000. Se ele matasse 125 pessoas no futuro, ele seria capaz de obter o poder do caos necessário para aprimorar elas para o estágio 6. O poder do caos ganho ali não seria desperdiçado. Se essas palavras fossem verdadeiras. Isso significava que o estágio 6 também poderia ser alcançado com sucesso. O coração de Lucan batia descontroladamente. Isso significava que ele teria que sobreviver mesmo que seus ossos fossem quebrados. Mais 4 pessoas apareceram. Então 5 pessoas. 6. 7. Lucan continuava os vencendo em transe. Após algum tempo, Lucan se viu usando 2 fendas celestiais simultaneamente. Era também possível usar até 3 de uma vez só. Era o mesmo para a fenda celestial estoica. O que estava acontecendo? Era um momento de esclarecimento. Parecia que ele havia sido influenciado por estar observando os homens usando aquelas habilidades. A partir de então, ficou muito mais fácil usar o estilo espadachim. Porque ele de repente se sentia como uma criança que havia crescido. Ele estava convencido de que sua esgrima havia subido para outro nível. Parecia que ele havia rompido uma barreira gigantesca que ele não conseguia superar ao meramente subir de nível. A única coisa certa era que ele havia se tornado extremamente forte. Este é o significado por trás das palavras do Rancor. Lucan finalmente entendeu o que ele estava falando. Portanto, dada a chance, e não importando quão doloroso seja o processo, você deve se concentrar e obter esclarecimento. Esse esclarecimento vai lhe dar mais força do que caçar monstros ao longo do tempo. Essas foram suas palavras. Seu nível não havia mudado. Mas seu poder de ataque havia aumentado várias vezes. Simplesmente aumentar de nível não iria permitir que ele rompesse essa barreira insuperável. No entanto, no momento em que Lucan obteve aquela iluminação, os homens que estavam lutando contra Lucan desapareceram e um novo homem apareceu. Com uma aura incomparável a de antes. O caminho da transcendência ainda está longe. Você acabou de encontrar a entrada para ele. Ele imediatamente empunhou sua espada depois que terminou de falar. Apesar de estar a 20 metros de distância. O brilho da sua espada atingiu Lucan. Lucan ficou surpreso. Mas rapidamente bloqueou o ataque. Ugh! Lucan foi empurrado 10 metros para trás. Ele bloqueou com a sua espada. Mas ele se sentia como se tivesse sido atingido por um martelo. O que é isto? Era claramente uma fenda celestial. No entanto, foi lançada à distância. Como uma flecha sendo disparada. Desta vez, 2 brilhos vieram voando. Lucan rolou o corpo e evitou o ataque. Depois de ser atingido pelas fendas celestiais, o chão tremeu como se uma bomba tivesse explodido. Lucan avançou e brandiu sua espada. As 2 espadas colidiram. Não foi fácil encontrar uma abertura já que o homem parecia dominar perfeitamente o estilo espadachim. Sangue dos céus. Ainda assim, Lucan conseguiu cortar o pescoço do homem.
Você ganhou 3.000 pontos de poder do caos. No entanto, isso foi apenas o começo. Logo, apareceram dois homens com as mesmas habilidades. Merda! Eu tenho que ganhar de alguma maneira. Por sinal, ele não gostou da ideia de ganhar o esclarecimento cegamente. O inimigo se tornava mais forte sempre que ele obtinha algum esclarecimento. Isso tornava cada vez mais difícil encher o seu poder do caos. Porém, mesmo assim, ele não poderia deixar de obter aquela iluminação. Talvez fosse até mais importante obter a iluminação do que aprimorar o nível de suas asas. Eu tenho que suportar o maior tempo possível. Luca lutava desesperadamente. Este era um lugar onde ele não iria poder entrar duas vezes. Se ele conseguisse aprimorar as suas asas ao menos mais uma vez, ele não iria sentir qualquer arrependimento. Enquanto Luca estava no hall dos guardiões, Ardis estava em choque em sua base no edifício Seiyuu. Originalmente, era normal que seu assessor militar Anas, um soberano sombrio, viesse a seu encontro. Além disso, um pergaminho da comandante Xia deveria ter chegado. No entanto, o que era isso? De repente, ele viu uma mulher que estava esperando por ele. O rosto da mulher usando um robe vermelho era lindo. Mas seus olhos vermelhos sangue passavam uma sensação estranha. Não se surpreenda. Ardis. Meu nome é Keunia. Eu vim aqui sob ordem do Coladicus. Do que você está falando? Ardis ficou apavorado. Ele não sabia por que uma subordinada do segundo rei demônio Coladicus havia aparecido ali. Keunia o encarou friamente. Você se esqueceu. Você agora é um subordinado do Coladicus. Oh, o que é isso? A expressão de Ardis ficou tensa. De repente, ele se recordou do sonho que teve antes de ontem. Então, aquilo não foi um sonho. Você queria que fosse só um sonho. No entanto, um sonho não é apenas um sonho quando se trata dos soberanos envolvidos em Vamon. Você não será capaz de voltar atrás agora que você concordou em se juntar ao Coladicus. Oh! E isso é ridículo. Ardis agarrou o seu cabelo e gritou. Não importava como ele pensasse naquilo. Isso não poderia estar acontecendo. Era uma loucura se tornar subordinado do rei demônio que invadia a Terra. Ou, além de você, alguns poucos soberanos foram escolhidos por Coladicus. Mas você tem sorte. Ardis. Sorte. Do que você está falando? As regras de Vamon não vão mais te restringir. Não há necessidade de realizar missões ou ir para o inferno quando for derrotado. Sério. Claro. Além disso, tenha certeza de que subordinados vão estar seguros. Após essas palavras, Ardis conseguiu ver Anas e o resto de suas tropas. Depois de comprar edifícios, ele havia constantemente convocado tropas. Então ele tinha 2.000 orcs guerreiros. Em breve, haverá uma grande batalha no campo sanguinário. A maioria dos comandantes será convocada e os soberanos serão deixados sozinhos em Vamon. Então você poderá se juntar a mim e varrer os soberanos que estiverem próximos. Ardis hesitou. Neste momento, a lua vermelha ainda está no céu. A guerra entre os soberanos está proibida. Humano estúpido. Você não ouviu as minhas palavras. Você não é mais um soberano agora. Você não precisa se preocupar com as regras de Vamon, Keunia disse com um sorriso significativo. Corro. Por que você não abre seu coração?
Você pode usar essa oportunidade para tirar do seu caminho alguém que você odeia. Como o soberano Luca. Ele é o primeiro em quem vamos nos focar. Ardis ficou surpreso. Ele negou com a cabeça imediatamente. Ele não é alguém que possa ser derrotado tão facilmente. Ele também vai para o campo sanguinário hoje. Podemos limpar a base dele. Ó! Há esse método. Ult. Se todas as bases desaparecerem, você sabe o que vai acontecer com o soberano. Uhul. É claro que sei. Havia um sorriso no rosto de Ardis. Keunia riu maliciosamente. E mesmo que ele esteja lá na base, você não precisa se preocupar. Kural vai chegar aqui em breve. Pouco depois que ela terminou de dizer essas palavras, houve um som forte acima deles. Como se algo pesado tivesse pousado no telhado. Os olhos de Keunia se iluminaram. Ele está aqui. Ardis subiu para o telhado com Keunia. No centro do telhado havia um enorme monstro com a parte superior do corpo de um homem e a parte inferior do corpo de um cavalo. O Lorde Centauro. Kural. Ele era um dos lordes avançados sob o comando do segundo rei demônio. Kural olhou para Keunia e para Ardis e gritou. Prontos. Sim. O exército está pronto para avançar a qualquer momento. Keunia foi muito educada na frente do Kural. Ardis também inclinou a cabeça por algum motivo. Então Kural disse a Ardis. Ardis. Por causa de você, eu fui capaz de chegar a este lugar junto com a Keunia. Se você ganhar essa batalha, você irá se tornar um dos governantes desta Vamon e seus imóveis serão multiplicados milhares de vezes. Oh! Isso é verdade. Um governante da Vamon na Terra. Ele ficaria 1000 vezes mais rico na realidade. Seu coração começou a bater de forma muito selvagem. Era algo que ele não havia sonhado como um soberano. Havia um sorriso de satisfação no rosto de Ardis. Depois de um tempo, na sede do Exército de Defesa da Vamon da Terra, Hainkar e os outros comandantes de elite estavam tendo uma reunião quando alguém veio em direção a eles gritando. O inimigo está atacando. Eles estão indo em direção à base de Luca. Há um grande número deles. Os comandantes de elite empalideceram. Será que o segundo rei demônio recuperou o seu poder? Neste momento, a batalha está extremamente desfavorável para eles. Se eles estiverem em grande número, a desvantagem pode ser compensada. Não há tempo. Devemos ir verificar. Os comandantes se moveram para o campo sanguinário e para a base de Luca imediatamente. Hainkar, que foi o primeiro a chegar, olhou para o céu e franziu a testa. O segundo rei demônio está chegando. Os 3 comandantes também. O que eles estão tentando fazer agora? Seu corpo desapareceu instantaneamente do local. Hainkar e o segundo rei demônio imediatamente colidiram longe dali. Além disso, Ligas e os outros comandantes de elite colidiram com os 3 comandantes demoníacos. Um grande número de monstros desceu dos céus. O horizonte estava literalmente cheio de monstros. Vão e impeçam eles. Esta base não pode ser de forma alguma destruída. O comandante Binhen ordenou aos outros comandantes. Sua expressão endureceu enquanto observava o exército sem fim que se aproximava. Ele mobilizou todas as suas forças aqui. Nós estamos em desvantagem. Ele imediatamente gritou para um dos comandantes. Diga aos outros comandantes para virem para cá ajudar a defender este lugar imediatamente. Sim. Logo. Todos os comandantes inferiores, que lideravam os soberanos,
se moveram para o campo sanguinário. Naquele momento, os soberanos sob o comando do segundo rei demônio, incluindo Ardis, começaram a avançar. Entre eles, Ardis liderou 2.000 orcs guerreiros e marchou em direção ao edifício Yuga, que era propriedade de Luca. Ao lado dele estava a maga negra Keunia e o Lorde Centauro estava à frente. O primeiro a avistar eles foi Kagel. Kagel, que aumentou suas habilidades de forma constante devido às recompensas de merecimento de Luca, era capaz de ver o acampamento de Ardis de longe. Ele informou imediatamente a situação para Keiron. Keiron! O exército do Ardis está chegando aqui. Há supostamente um lorde avançado do segundo rei demônio na liderança. Keiron não entrou em pânico. Era um pouco surpreendente. Mas ele havia experimentado esta situação várias vezes como um soberano. Portanto, ele sabia que o segundo rei demônio poderia atacar dessa maneira. Não. Na verdade, era o que ele esperava. Agora, ele tinha alguma justificativa para uma cruzada. Era por isso que ele havia estado tão obcecado pelo aumento de poder da base enquanto a lua vermelha estava no céu. Ardis, eu me sinto na obrigação de agradecer você. Havia um sorriso em seu rosto.